Ok, vamos continuar falando sobre Isaías. Bom, gente, olha, Isaías trazendo aquele esquemazinho que vai ser importante para a apresentação das equipes e o trabalho escrito. Número 1, esboço, que é a visão geral por tópicos do livro. Número 2, as informações. Número 3, o objetivo do livro. Número 4, falar sobre o contexto. E o número 5, uma aplicação pessoal da mensagem do livro da Bíblia. O que vamos fazer nessas duas aulas no livro de Isaías, tá? Bom, a autoria do livro de Isaías, do próprio Isaías, data de 740 a 680 a.C. Isaías ele é nascido numa família influente da classe alta. Também é considerado profeta da corte, como outros também, porque eles estavam ali atuando naquele período ali, naquele ambiente da monarquia e da corte. Isaías teve contato com a realeza, como nós estamos falando, e foi um conselheiro de relações exteriores no reino de Judá, porque ele atuou mais no reino de Judá, mesmo que serviu também para o reino do norte. Isaías, o nome dele significa o Senhor salva, e ele cumpriu o seu ministério profético nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, essas informações gerais a respeito do livro. Agora, qual é o objetivo do livro de Isaías? A mensagem dele. Vamos tratar aqui, trazer um texto bíblico aqui, para a gente poder ter uma compreensão inicial. O capítulo 6 fala da comissão de Isaías, do chamado ministerial de Isaías. Aqui fala no versículo 1, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Bom, esse é um texto que pode servir de base para, como resumo de todo o livro, no aspecto do objetivo. Veja só, a mensagem de Isaías ela teve um propósito de fazer uma denúncia aos males sociais que estavam ocorrendo na sua época. Porque o profetismo, na verdade, ele vai servir para trazer a denúncia àquilo que estava acontecendo na época determinada reinada. E por conta do pecado reinante na vida do povo, e no caso como referência o próprio rei que estava ali governando, então havia essa decadência espiritual, então males sociais ocorriam, pobreza, miséria, exploração, e isso a mensagem profética vai trazer à tona e dizer o que Deus pensa e condena sobre isso, né? Chamando o povo também a arrependimento, depois trazendo a mensagem de esperança. Mas então Isaías atacava o pecado do povo e também dos poderosos que governavam. Isaías profetizou de uma maneira muito enérgica sobre os perigos das alianças desses reis, dos reis ali de Judá, com as nações vizinhas. E buscava chamar a atenção que o que era mais importante é que eles confiassem no Senhor, em vez de fazer essas alianças que seriam perigosas para o próprio povo de Deus, né? E claro que depois, como consequência, a gente vai ver a questão do próprio exílio, né? O povo vai ser extinta o reino do norte, Israel vai deixar de existir como nação, que são formadas pelas 10 tribos, e Judá ela vai continuando na história, mesmo depois da tomada de Jerusalém ali pelo Nabucodonosor da Babilônia, mas ainda vai existir, pela misericórdia e amor de Deus. Nós vamos presenciar isso no Antigo Testamento através da mensagem dos profetas. Interessante que a gente começou aqui Isaías, mas a gente, até pelos trabalhos que vão ser apresentados, a gente vai ser tratado um período antes do próprio Isaías, porque a gente vai ter que identificar esse período que aqui vai vir a partir da monarquia, Saul, Davi e Salomão, porque depois de Salomão vai vir
vai vir o grande cisma, norte e sul. E a gente vai verificar ali Elias, Eliseu e outros profetas, e que na verdade vão ser importantes, né, para depois chegar na questão do próprio exílio. Então são acontecimentos históricos que vão mediar a nossa compreensão, e a gente vai poder localizar na linha do tempo quais foram os profetas, quais foram os reis, a gente tem uma visão mais interessante, mais objetiva da mensagem do profeta. E lembrando também que na questão do objetivo, a mensagem de Isaías trata da soberania e santidade de Deus, como nós vimos aqui no texto bíblico, e exaltando a santidade de Deus diante do pecado do povo, chamando o povo a compreender esse Deus santo e se arrepender e voltar para o Senhor. E também, como alguns já sabem, Isaías ele vai ser também chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque a mensagem dele vai trazer uma mensagem messiânica que arremete à própria pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Vamos passar para outra parte agora, né, em relação ao próprio contexto e a problematização do livro de Isaías.